voltando. Inclusive, a tese do Milton Friedman de doutorado era que a escravidão e o colonialismo nunca deram dinheiro a país nenhum. Só os amigos do rei. Mas voltando. É verdade. Não, mas aliás, ele provou formalmente, né? Os descobrimentos não deram dinheiro aos portugueses. Não tiveram um impacto suficiente no PIB para melhorar a qualidade de vida dos portugueses. É uma questão super interessante. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Mas na história da humanidade, a maioria dos portugueses, inclusive o Sebastião, lá da Batalha dos Três Reis, que morreu o tio, o sobrinho e São Sebastião, e Dom Sebastião, acreditavam que Portugal foi fundado por ordem direta de Jesus para levar sua palavra a povos que vocês nem sequer tinham ouvido, e eles cumpriram, não é isso? Eles levaram igrejas portuguesas ao Japão, à Índia, à Indonésia, a porra toda. Mas é isso. Os portugueses hoje não acreditam que o Portugal foi fundado por Jesus e tinha uma finalidade, não é isso? Mas durante a maior parte da história, os portugueses acreditavam nisso, não é isso? Que Portugal foi fundado por ordem direta de Jesus, a uma família, a uma linhagem, e eles, tipo assim, muitos deles inclusive morreram para cumprir essa ordem, né? Isso. Mas voltando, a gente tava falando por que compra Bitcoin, né? Isso não tinha nada a ver com isso. É isso. Sua ideia é de que imprimir mais dinheiro era positivo e tal, mas não funciona assim. Tabelamento de preço nunca é correto. Imprimir dinheiro não é tabelamento de preço. A senhoriagem, na época imperial, era de 20% uma vez para sempre do ouro, beleza? É isso, quero o quinto. Sim. Hoje em dia, a senhoriagem no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, é 10, 20% ao ano. A impressão de real, ano passado, foi 18%, bicho. Tipo assim, a República Brasileira tá me cobrando por ano que Portugal cobrava uma vez, que a moeda podia recircular, ou lingote com o negócio lá que pagou 20% pra sempre. Você entende que nossos avós... Mas a coroa não dava nada. Ou seja... Não, é isso que eu tô dizendo. A República também não me dá merda nenhuma. Ele me tira 10 vezes mais do que ele me dá. Mas voltando... Mas dá pelo menos um décimo. Ele não me dá nem um décimo do que ele tira. As oportunidades, a riqueza que nós perdemos, o Estado não devolve nem um décimo a ninguém. Por isso que eu cheguei lá e disse, mame. O máximo que você tirar do governo, você não vai receber um décimo de volta do que ele te tirou. Mas acham mesmo aqui dos Estados Unidos? Você concorda? Ou seja, por exemplo, a qualidade de vida que esta população tem em relação, por exemplo, ao Brasil. Miguel, você tem vários filhos, não é isso? Há governos melhores que outros, não é? Definitivamente. E há sistemas melhores que outros. Você tem 3 filhos, não é isso? Você preferia agora ter 5 vezes mais riqueza e seus 3 filhos morrerem? Claro que não é? Então existem coisas mais valiosas que dinheiro, não é isso? As coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro. É puta, é ladrão que você paga com dinheiro, não é isso? O que eles nos tiram não é dinheiro. É liberdade, dignidade, honra. Você não pode hoje em dia, bicho, dar um grito no seu filho. Seu filho é obrigado a assistir aquela merda da aula de cidadania, aula de viadagem em Portugal. Chama aula de cidadania, não é isso ou não? Seu filho é obrigado a assistir aula de viadagem, rapaz. Hein? Quanto é que vale isso? Eles tiram nossa honra, nossa dignidade. O que é mais valioso? O dinheiro ou seu filho ter aula de viadagem? Hein? Mas isso não foi sempre... Tinha aula de viadagem há 100 anos atrás? Você na sua escola tinha aula de viadagem? De lesbianismo? Não. Tinha isso na sua escola ou não? Não, do seu filho agora tem, não é isso? Eu não sei como é que está em Portugal. Não sei se calhar tem. O pessoal às vezes... Mas voltando à senhorinha. Mas a questão é assim. Mas pensa assim. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer é, nós podemos criticar o que quisermos. Eu sou muito cético. Eu também sou uma pessoa que, num mundo perfeito, eu gostava de ter o máximo de liberdade possível. Eu gostaria, não é isso? Todos os portugueses dizem isso, gostava e gostaria, não é isso? Isso é um condicional, né? É um bocado condicional, porque a vida está condicionada. Bem só no céu. Mas a questão é, pensa assim, nós vivemos 120 anos, ou até um pouco mais, de um desenvolvimento exponencial da qualidade de vida. E o Renato pode dizer assim, mas podia ser muito melhor. Podia. Mas podia ser muito pior. Calma, se você deixar eu dizer, eu vou mostrar como não foi muito pior, porque seus avós não deram 20% de senhoriagem ao mês. Porque na hora que você aceita Fiat, você renuncia essa diferença. Você falou assim, não tem problema nenhum aumentar em 10% ao ano em euro, se aumentar 10% da riqueza, porque o euro continua comprando um pão. Não é esse o seu argumento ou não? É. Pronto. Aí eu vou dizer, não. Sabe por que não? Porque se seu avô aceitasse isso, você teria o padrão de vida de seu avô. Meus avós... Mas nós vivemos muito melhor. Você vive muito melhor, porque durante décadas, durante o século XX, seu pai e seu avô não aceitavam isso. Bote na internet, What the fuck happened in 1971. Ele mostra que em 71, na hora que começa a moeda fiduciária, acaba o ganho, todos os ganhos econômicos não chegam mais no trabalhador. Exatamente. Mas repara, Renato, isso é números. Nós vivemos infinitamente melhor do que em 71. Não sei dizer. O americano médio não, viu? O americano médio em 71 tinha muito menos dívida. A produção da tecnologia. A produção de tecnologia, os telemóveis, a evolução da medicina, os carros, as infraestruturas, tudo melhorou. E eu compreendo o raciocínio, que é o mundo podia ser muito melhor. Seus pais, você veio de uma família estruturada ou de uma família desestruturada? Estruturada.
É isso. Inclusive, isso é uma coisa mais importante que a cidadania. Filhos de família, filhos de casamento sólidos e netos de casamento sólidos, no pior país que você imaginar, tem mais perspectiva de felicidade e sucesso do que filhos de bastardo e netos de bastardos, não é isso? É isso. Isso é factual. A maioria das famílias hoje são de bastardos ou de famílias estruturadas nos Estados Unidos. Quanto é que vale você não ter pai e mãe presente, bicho? Aí você vai dizer que hoje em dia o cara tá melhor do que em 71, que mais de 80% das famílias eram estruturadas. Aí, mas porra, aí, repara, Renato, eu diria que eu estava a falar em relações económicas, ou seja, em termos de poder económico, em termos de poder de consumo, a quantidade de bens e serviços que existem, também muito por causa da China e de outras coisas. Mas isso é inevitável porque tem mais gente, tem economia de escala e tecnologia. Em termos de a forma de viver a vida e o equilíbrio mental e psicológico das pessoas, eu tenho que concordar que acho que nós estamos pior, muito por causa dessa destruturação da família, da perda de valores cristãos, onde as pessoas agora não sabem a que se amarrarem, que seria uma mudança interessante de conversa, que era você falou agora na família e nesse facto, que é, por exemplo, aqui nos Estados Unidos existe uma coisa que é, se você estudar, casar e tiver um filho e fizer isto nesta ordem, você tem 80% de probabilidade de fazer parte da classe média alta. Só tem que fazer estas três coisas nesta sequência. Mas a questão é... Não engravide, porra, antes de... Exato. E repare, para não engravidar é fácil. É não fazer sexo antes de casar. Tem 100% de possibilidade de não engravidar. Não é 90, nem 99. É 100% de chance de engravidar. E o que eu queria perguntar agora é, qual é a importância que o Renato acha nesta estrutura? O Renato, já percebi que é conservador, atribui muito valor à família, e a sociedade de hoje está absolutamente diferente, e há pessoas que calhar vão dizer que é melhor, outras pessoas vão dizer que é pior. O que é que acha desta relação atual entre as pessoas? Ou seja, isto começou já há muitos anos e tem-se desenvolvido. Hoje, em termos até de estrutura familiar, já nem sei em que é que estamos, sinceramente. É isso. Só voltando, se você acreditar que se a inflação não estiver aumentando o preço das coisas, ela é justa, você está renunciando a aumento de riqueza de toda a tecnologia à escala. Se seus avós fizessem isso, você não teria ar-condicionado nem computador em casa. Meus avós nasceram em uma casa que não tinha energia elétrica em casa. Meus pais nasceram em uma casa que não tinha televisão em casa. Eu nasci numa casa que não tinha nenhum microchip, nenhum processador em minha casa. Minha filha já teve mais bicicleta do que eu e todos os ancestrais dela com 11 anos, não é isso? É isso. Se você renunciar, se você achar que inflação é índice de preço, você está renunciando a todos os ganhos de escala tecnológicos a título de senhoriagem. Você está condenando seus filhos a serem miseráveis. Inflação, aumento da base. Esse é o único critério objetivo, não é isso? Eu concordo completamente. É isso. Mas se você aceitar que o aumento da base é só não aumentar o preço das coisas e a inflação faz com que as coisas tenham um valor real menor, você está ficando cada vez mais pobre em relação ao resto do mundo, não é isso? Sim, mas repara, se você... A inflação, há países que coexistem com a inflação como o Brasil, 10% há 1 ou 2 décadas, não é? Não, a inflação real do Brasil, que é o aumento da base monetária, é acima de 20%. Mas isto tem a ver com o consumo dos governos e dos estados cada vez é maior. A emissão da moeda, isso. E eu acho que isso tem muito impacto negativo na economia, eu também concordo. E eu acredito que o sistema monetário é a maior ferramenta que o governo tem para expropriar a riqueza da população e até controlar a quantidade de recursos que a população pode consumir sem ela dar por ela porque ela não compreende. É isso. Isso estamos de acordo absoluto. Mas a questão é... são temas que são difíceis. Eu sei que já percebi que é uma espécie de evangelista destas informações, eu acho super útil. Vai ter que ser durante muito tempo, porque são coisas até difíceis de compreender pelas pessoas que são normais, não é? E tem que ser às vezes um bocado por fé, se calhar com uma pessoa como o Renato a falar, percebe-se, acredita-se mais, não é? Mas a questão é... Mas então essa questão da família, eu gostava de ouvir falar sobre qual é a sua opinião em relação a qual é que é. Acredita na estrutura de uma família conservadora, porquê? Eu acredito que as pessoas são livres para fazer o que quiserem. Mas as regras do mercado são as mesmas da natureza, que é a liberdade mediana pela eficiência, não é isso? Na sua empresa você faz... O que é que isso quer dizer? Na sua empresa você faz o que você quiser, não é isso? Você pode pular pela janela do 10º andar se você quiser. Se isso não der certo, você vai morrer, sua empresa vai deixar de existir, não é isso? É a velha seleção natural.
Quantos países no mundo? Quantos países no mundo de sociedades de valores femininos progrediram? Zero. Em todos os lugares do mundo, em onde há direitos e renda absurdamente superior à mulher em relação à sua produtividade, que é o que nosso mundo atual vive, despenca a fecundidade. Inclusive, a própria Comissão Europeia já fez pesquisas de renda mínima, mostrando que a renda mínima da mão da mulher, a fecundidade cai a 1/3, a renda mínima da mão do homem triplica a fecundidade. A mulher ganha na loteria, a chance de separar triplica. O que é que isso quer dizer? Que, inclusive, o colapso de fecundidade de nosso mundo é derivado... A mulher ganhar dinheiro. A mulher ganhar dinheiro além de sua produtividade, ter direitos e dinheiro além de sua produtividade. Existe um desequilíbrio de direitos que inviabiliza as famílias numerosas. Eles fazem isso com engenharia social para que o macho protetor e provedor dela seja o governo e não o marido e o pai. Isso. Sim, isso é verdade. Desde que o governo ganhou o poder, a mulher deixou de precisar do homem. Pois é. Se o homem der um grito nela, ela vai buscar o pai dela ou o governo? A GNR que ela vai chamar, não é isso? GNR, é. Pois é. Mas você acha que os homens devem dar um grito nela? Como? Acha que os homens devem dar gritos nas mulheres? Dá, depender da situação, sim. Inclusive corrigir fisicamente. Inclusive depende do contrato. O que é corrigir fisicamente? É violência física? Existe depressão pós-parto? Tem mulheres que jogam a criança da janela do 10º andar depois de parir? Isso existe ou não? Eu não sei. Existe. E não existe depressão pós-parto ou não? Existe depressão pós-parto. Já ouvi falar nisso. Você vai deixar sua mulher jogar seu filho da janela? Claro que não. Você tem que corrigir ela fisicamente numa situação dessa ou não? Você tem que dominar ela? Claro. Hein? Ou não? Sim. Mas isso é uma situação limite, não é? Exatamente. Inclusive com filho, você não tem que sair dando pau na criança. Mas a Bíblia recomenda mais de 10 vezes que você corrija fisicamente seu filho. Em Portugal é lícito você corrigir fisicamente seu filho? Eu acho que ainda é. Você pode dar uns cacetes na criança? Eu acho que pode. Eu acho que pode dar, desde que não seja com o objetivo de produzir dano. Tortura é uma coisa absurda, né? Mas eu acho que sim, acho que se pode dar. Nunca vi... Ou seja, claro que se der com o objetivo de fazer mal às crianças e fazer... Ou seja, tem que dar com consciência, não é? Ou seja, não vai bater de forma a danificar a criança. Ou seja, é mais um impacto psicológico. A gente estava conversando sobre motivações que determinam resultados. Isso. As motivações hoje... adultério é crime em Portugal? Adultério é crime? Eu acho que não é. Vale a pena pra adúltera? Vale a pena na hora que seu marido, sua esposa perdeu o emprego? É isso. Vale a pena hoje em dia pra mulher média, pro marido médio, se o cônjuge ficar gordo, ficar doente, perder emprego, ficar derrotado, não fico mais molhado pra você, tchau e vou embora. Eles têm esse direito ou não têm? Nunca, nenhuma civilização em que existiu divórcio imotivado nunca prosperou. Em todas as sociedades que tinham divórcio sem culpa e sem penalidade, as famílias foram destruturadas e colapsou. Inclusive Roma, várias civilizações tiveram essas mesmas características de domínio de valores femininos, welfare, divórcio sem causa, despencava a fecundidade e a sociedade colapsava. Nós estamos à véspera de um colapso civilizacional, viu? Eu acredito, inclusive, que, voltando à questão do Bitcoin, o Bitcoin vai restaurar a relação de homem e mulher, de pai e filho, de governantes e governados, inclusive pra você ser governado pra onde você quiser, porque o cara obtendo riqueza vai passar a poder morar onde quiser, não é isso? Primeiro ele passa a ter o dinheiro dele onde quiser, depois ele vai passar a ter o cartão de crédito pré-pago, as relações bancárias, os passaportes, a residência que ele quiser, e no final ele vai poder estar onde quiser, porque ele é residente de outro país, inclusive, não é isso? Dinheiro, a teoria das bandeiras, não é isso? Mas essa ideia de que todas as civilizações que não penalizaram o divórcio, destruturaram-se, foi isso que disse? Jesus revogou o divórcio. Para Jesus não existe divórcio. Isso é verdade. Mas para os muçulmanos e os judeus, existia divórcio, a carta de divórcio existia, motivado, e quem deu causa se fudia, não é isso? Na nossa infância, quem abandonasse o lar e quem desse causa tomava uma penalidade grande, não é isso? Quem se divorciasse era complicado. É isso. Alguém ia ter que ser culpado e esse alguém ia se lascar, não é isso? Hoje em dia, você não estou mais molhada pra você, e não tem culpa nenhuma, não mudei de ideia. No Brasil agora, eles estão querendo mudar pro cara se divorciar sem saber que divorciou. Teve um cara que foi pro Big Brother agora, você viu no Brasil? O cara saiu do Big Brother e já tava 20 dias separado. Tipo assim, a juíza determinou o divórcio do cara, ele não foi nem citado. Que porra é essa? Não. O casamento estatal é satânico, bicho. É uma organização satânica, é proibido você ter uma relação de homem e mulher legítima. O quê? É engraçado. Eu, por acaso, não acredito muito no casamento estatal. Ou seja, isso parece-me mais uma contratualização. Eu acho que o casamento é uma relação entre dois indivíduos que não tem moderador e nem tem controlador. Agora, nós acho que confundimos, durante este tempo todo, o casamento estatal com o casamento instituído, e que já vem muito mais, que é quase religioso, desde o princípio da humanidade, não é? Ou seja, porque mesmo, aprendi há pouco tempo que há 200 ou 300 anos atrás,
não havia casamento estatal entre os cidadãos que eram a plebe, vamos chamar assim. Só quem tinha património é que casava formalmente. Ou seja, Os outros eram concubinas, exatamente. Os outros Porque eram não tinha concubina. motivo pra casar. Exatamente. Mas estavam casados. É isso, mas o casamento é um contrato. O casamento é um contrato, não é entre duas pessoas. É entre duas famílias. O concubinato é um acordo entre duas pessoas, não é isso? O Ok. casamento é um acordo entre famílias, não é isso? Mas se o senhor me permitir dar uma citação pro pessoal que quiser em casa, olha na internet aí, Nakamoto Portfólio. Nakamoto Portfólio responde a questão dele se o Bitcoin tá barato ou caro. Você vai botar lá o quanto Eu sei, você eu já acha. vi isso, É eu isso. entendi isso. Inclusive, tem um argumento que me convence rapidamente, que é Mas o porquê é que seguinte. defende tanto o Bitcoin? O quê? É isso. Renato? Porquê? É isso. Em 71. Ou seja, porque a sua cabeça está sempre direcionada para o Bitcoin. Porquê? É isso. Porque a minha principal mensagem é que você só vai ter tudo isso que a gente conversar se você for soberano. Ou seja, Porque você acredita que essa é a principal arma contra a imposição satânica de viadagem para seu filho, de estímulo a adultério de sua mulher, tudo isso. Essa é a sua crença? Sim. Ok. Estou a perceber.